sejam muito bem-vindos a esta sessão de hoje. Estamos aqui com a Aurora Castro Teixeira e com o Nadim Habib. O meu nome é Rodrigo Castro, vou ser aqui o vosso moderador para a sessão de hoje. Neste momento, eu sou CEO e fundador da Educat, uma organização que está comprometida com resolver alguns dos problemas que existem no paradigma da educação, ou pelo menos contribuir, e hoje tenho o prazer, de facto, de estar aqui a tentar conduzir um bocadinho uma conversa que eu espero que seja interessantíssima para vocês, com a Aurora e com o Nadim, para falarmos um bocadinho acerca de competências e do futuro das competências e daquilo que será um bocadinho as necessidades que vamos ter todos de enfrentar no futuro do mercado de trabalho. A Aurora é professora e investigadora na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, nas áreas de Gestão de Inovação e Macroeconomia, é ainda doutorada pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, e tem o sonho, esperem por isso, de fazer um curso de História da Arte. Por isso acho que é muito interessante também termos aqui alguém que vem de uma área completamente não artística, que ter este sonho. O Nadim é também professor, neste caso, um bocadinho mais a sul, na nova SBE, na área de inovação, empreendedorismo, estratégia, e é ainda consultor de empresas. O Nadim tem um background familiar que não é inteiramente português, também o nome já o indicava, é libanês e dinamarquês, e para minha tristeza e certamente tristeza de muita gente que está aqui hoje a ver-nos, é benfiquista. Aurora, Nadim, sejam muito bem-vindos, e eu se calhar começo já por fazer uma pergunta para saltarmos diretamente ao assunto. Competências. Vocês os dois são professores, cada um numa grande universidade em Portugal. Como é que vocês veem o papel das universidades no desenvolvimento de competências das pessoas que vão mais tarde entrar no mercado de trabalho nos dias de hoje? Queres que comece? Força. Pronto, as universidades, assim como as escolas em geral, portanto, desde o secundário até ao superior, têm, as universidades politécnicas têm um papel, no meu ver, importantíssimo, que começa por preparar tecnicamente, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista o mais abrangente possível, os nossos jovens para o mundo do trabalho. E essa preparação técnica, que não descura as partes mais hard, por assim dizer, tem que ser complementada e cada vez mais complementada com atitudes, portanto, com competências que vão conferir aos nossos jovens aquilo que nós chamamos hoje em dia, que é uma palavra usada e abusada, mas a resiliência, mas também as questões de atitudes empreendedoras, da flexibilidade, do trabalho em equipa, das questões de estar preparados. Quando a gente diz atitudes empreendedoras, não quer dizer que as pessoas tenham que todas criar uma empresa. Atitudes empreendedoras, quando eu falo aqui, é no sentido mais holístico da palavra, que é as pessoas estarem preparadas para auscultar oportunidades e ir atrás dessas oportunidades e ter competências para resolver problemas num contexto de elevada incerteza e de conflitos até permanentes. E, portanto, ao empreendedor pede-se isso, que de facto seja uma pessoa capaz de trabalhar em equipa e de conferir com as suas competências técnicas, estarem preparados para também, basicamente, contribuir para o bem da sociedade. E não digo isto de uma forma utópica, digo isto de uma forma concreta. Portanto, nós podemos ser empreendedores sociais, empreendedores mais ligados à parte do negócio, mas todos nós temos que ter essa capacidade de ser flexíveis, e as universidades têm uma responsabilidade nas suas formações de base, daquelas formações tradicionais, de crescentemente introduzir unidades curriculares que possibilitem aos jovens, de facto, ter esta abrangência. E é a mesma coisa ao nível da parte cultural, porque uma pessoa e um indivíduo para resolver desafios tem que estar preparado para ter também uma visão do mundo e não uma visão basicamente confinada ao sítio onde nasce, onde trabalha. E claro que isto são desafios, mas é da responsabilidade das universidades e do ensino superior em geral conferir mas os jovens também não podem ser aliados desta responsabilização deles próprios também, depois aproveitar essas formações. Mas sim, portanto é isto. Nadim, uma das coisas que, e no seguimento daquilo que a Aurora está a dizer, que nós vemos muitas vezes quando estamos numa universidade ou a falar com alunos, é que há uma insatisfação muito grande entre o desfazamento que existe entre as universidades e o mercado de trabalho.
hoje é uma realidade, será certamente no futuro, mas talvez menos, não sei, faço-te a pergunta também. A Aurora já falou aqui na importância da responsabilidade das universidades, dos professores, mas também dos alunos. Qual é a tua opinião acerca deste desfazamento que existe nestas duas expectativas? Eu acho que existe um desfazamento, porque tem de haver um desfazamento. Repara bem, nós não podemos nas sociedades desenhar funções específicas de certas empresas e certos empregos em certas empresas. O nosso objetivo, de uma certa forma, trabalhamos 3 ou 4 dimensões e vou construir em cima do que a Aurora disse, não é? Primeiro, sim, algumas competências técnicas. E vai desde trabalhar um Excel até fazer um PowerPoint e fazer a comunicação, mas também perceber o que é um balanço na minha área, não é? O que é uma demonstração de resultados, perceber o que é a liderança, mas são mais entender os grandes temas da minha área do que ser um expert nestas coisas, porque depois vou aplicar isto no meu dia-a-dia de trabalho. A segunda é aprender a trabalhar de modo diferenciado, ou seja, trabalho de grupo, trabalho individual, onde é que eu tenho de aprender, etc. Repara bem, não há nenhuma cadeira de trabalho de grupo na faculdade. O que é que fazemos? Lançamos os miúdos em trabalho de grupo e eles têm de aprender como liderar às vezes, como seguir às vezes, como se organizar e coordenar. Isto é fundamental depois para o mercado de trabalho. Há uma terceira função das universidades que é a sinalização, não é? Nós sinalizamos qualidade para o mercado de trabalho e, por isso, de uma certa forma, temos uma obrigação de assegurar que sinalizamos a qualidade como deve ser e, por isso, alunos que vêm de boas escolas, com boas notas, têm mais oportunidades de emprego e, por isso, esta função de sinalização é importante e aí acho que há ainda muito trabalho a fazer, porque temos escolas muito boas que sinalizam menos bem e temos escolas menos boas que sinalizam muito bem, isto tem de ser trabalhado. E depois, a última área, que é o que eu chamo de crescer, não é? Aprender mais sobre mim durante este percurso todo e aprender quem eu sou e o que é que eu gosto e não gosto, não é? E a quantidade de pessoas que começam por estudar uma licenciatura porque os pais indicaram, porque foi a área que escolhi aos 14 anos, etc., e chegam ao meio do caminho e descobrem que não é isso que eu quero. Eu acho que este percurso de identificação e de perceber quem eu sou também é a quarta área, e por isso é natural que muita gente diz a matéria naquela cadeira é desfasada do que é que eu acabei por fazer. I get it. Mas não, este não é o ponto. O ponto é que estás a fazer uma viagem de 4 dimensões e nesta viagem de 4 dimensões tens de aprender mais sobre ti, tens de aprender mais sobre o que é que tu queres e neste processo tens de aprender a como pôr isto em prática. E por isso, eu acho que às vezes esquecemos esta componente individual do processo, porque há muita gente que acha, se eu tirar este curso nesta escola, amanhã estou a trabalhar neste banco e de repente sou CEO. Epá, o mundo não funciona assim, acho que todos estamos realistas disto. Do outro lado, sim, ainda temos trabalho para fazer, porque às vezes nós mudamos não com a velocidade necessária e criamos aqueles gaps às vezes em que os alunos pensam que há cadeiras ou certas áreas que não valem a pena ter e não entendem porquê, mas isto acho que é um trabalho contínuo das faculdades. Mas vocês são da opinião de que, de facto, essas cadeiras que não nos trazem competências relevantes... Eu sou engenheiro mecânico de formação, nunca fui engenheiro de profissão, mas a inutilidade da informação que eu tive que obter naquela altura é em excesso. Há muita outra utilidade que ela representa nas competências que vocês os dois já explanaram aqui e bem, não é? Que é tudo que isso me obrigou a desenvolver. Mas qual é a vossa opinião acerca da insistência num modelo de ensino convencional, na propagação de certas mensagens educativas, ou seja, de certas disciplinas que nós somos obrigados a ter e a aprender, que já se sabe que à partida vão ter uma aplicabilidade tão reduzida que se calhar para 99% das pessoas aquilo seria escusado. Como é que vocês veem a evolução das universidades ou do ensino geral face a este desafio? Bom, Rodrigo, penso que sou eu, não é? Portanto, dizer-te assim, trazendo-me algo que é, nós temos que, basicamente, fazer um elefante, que é o ensino superior, correr como uma gazela, que é uma coisa difícil no espaço, que estamos aqui no horizonte temporal de 5, 10 anos. O ensino superior, em geral, é um ensino que tem basicamente institucionalizar determinadas práticas que demoram muito a mudar e nós, tal como estamos a exigir aos nossos estudantes, aos nossos empresários, à sociedade em geral para mudar, obviamente a universidade e o ensino superior não pode arredar-se dessa mudança, mas é uma mudança que vai demorar o seu tempo e, portanto, mas que eu penso que algumas das universidades mais bem cotadas estão a liderar e por essa dinâmica estão a fazer mexer as outras e, portanto, isso é um facto. As unidades curriculares e os planos de estudo devem ser continuamente, no meu entender, de 3, 5, agora eu penso que 3 em 3 anos deveriam pelo menos ser olhados, ser revistos no sentido de ser adaptados.
Claro que para as instituições isso é um custo enorme, mas nós, de facto, temos que fazer esse esforço. E esse esforço é de adaptabilidade dos conteúdos que estão a ser ministrados e a complementaridade de outros saberes. Por exemplo, nós falamos na digitalização, acabei de falar na questão do empreendedorismo, nas questões até das línguas, dos idiomas, porque é inevitável, qualquer que seja o curso, desde a medicina às engenharias, às economias, que os novos trabalhadores, portanto, os formandos, vão ter que ter uma série de valências importantes que vão desde os idiomas às questões da digitalização. Portanto, qualquer médico vai ter que dominar ou vai ter que entender os impactos da inteligência artificial na sua atividade, assim como os economistas, os advogados, e, portanto, a universidade não se pode aliar disso e, portanto, tem que introduzir crescentemente unidades curriculares que vão nesse sentido. E, obviamente, solicitar aos docentes, não é? E fazer também, não basta solicitar aos docentes, é preciso criar as condições que os docentes também possam aprender esses novos conhecimentos e essas novas realidades, de maneira a terem também conteúdos e práticas pedagógicas adaptadas a esta nova realidade. Porque isto não é só o estudante mudar, ou é também os docentes, e contra mim falo, portanto, fazer esse esforço para mudar não só o plano de estudo, mas os conteúdos e as práticas pedagógicas inerentes às unidades curriculares que nós sabemos que são nucleares de determinado plano de estudos. E, portanto, eu não vejo tanto problema em, às vezes, ter ali uma ou outra unidade curricular que parece que não faz sentido nenhum. Ok, na realidade há muitas coisas que não fazem sentido nenhum e a gente tem que as adquirir e trabalhar sobre elas e alavancar, e, portanto, isso faz parte, às vezes é aquela coisa que, na mesma dos docentes, não é? Quando a gente diz, um docente ali que, portanto, não ensina nada, etc. Nós vamos ter uma realidade em que temos pessoas muito distintas e nós temos que lidar com essas pessoas todas. E essa capacidade, de facto, conseguir lidar com o novo, com o incerto, as universidades devem caminhar para isso e rever continuamente, ou pelo menos de uma forma faseada, os seus planos de estudos, na certeza de que nós não vamos conseguir prever tudo. E, portanto, e por isso é que o Nadim disse uma coisa muito importante, que é este desconforto e esta frustração que muitas vezes os nossos estudantes têm os nossos empresários também, que acham sempre que nós formamos as pessoas que estão completamente desgarradas daquilo que eles necessitam, porque cada um de nós vê a nossa quintinha, e a nossa quintinha é muito pequena, e, portanto, as universidades e os ensino superior têm que trabalhar numa base mais abrangente. Eu calmo por aqui. Dúvida, verdade. Nadim, tu concordas com isto? Houve uma coisa que se calhar a Aurora disse que eu gostava de trazer aqui para a continuação da pergunta, que é olhar para os planos curriculares a cada 3 ou 5 anos. Quando tu vais a uma empresa fazer um plano de consultoria, se tu propuseres fazer mudanças a 3 ou a 5 anos, se calhar despedem-te na hora. Ou seja, as empresas movem-se a um ritmo muito diferente daquilo que é típico nas instituições que são, lá está, como a Aurora disse bem, muito pesadas, não é? Porque têm uma infraestrutura grande, seja ela recursos humanos ou até instrumentos físicos, mas é um desafio grande, não é? A inovação rápida nas universidades. Mas o mercado de trabalho anda tão rápido que alguma coisa aqui no meio tem que acontecer. Qual é o teu ponto de vista? Eu concordo com a Aurora no sentido de, eu acho que nós já fazemos muitas revisões de planos curriculares, fazemos a avaliação das cadeiras, os alunos fazem a avaliação, etc, etc. Eu acho que isto já está a ser feito. O que é que podemos fazer melhor? É ligarmos melhor a um ecossistema de parceiros fora das nossas torres de marfim, não é? Ou seja, começar a trabalhar mais com o ecossistema, não necessariamente só com empresas, mas também com associações sem fins lucrativos, com pessoas que trabalham com miúdos, ou seja, eu acho que estamos a fazer um esforço. Não é fácil, porque eu acho que no final também temos aquela função que eu te falei de certificação, não é? Ou seja, o mercado de trabalho exige que eu certifique este aluno com mestrado, com estas notas, etc, etc. Isto é mais difícil fazer se eu estou constantemente a mudar as coisas. Cria dificuldade em criar consistência, não é? E por isso eu acho que este é um equilíbrio complexo, mas precisamos trabalhar muito mais num ecossistema que trabalha isso. Mas para os empresários que dizem eu preciso de pessoas melhor qualificadas, eu digo então investe tu naquele, está bem? Porque a realidade é que muitas empresas estão habituadas a ter pessoas já prontas para trabalhar sem investimento nenhum. Eu acho que isto é uma tristeza e é uma preocupação profunda. Eu acho que o que é que vamos ver na próxima década
é, sim, pequenas alterações feitas nas universidades, ecossistemas mais sólidos do ponto de vista da aprendizagem, a aprendizagem mais fragmentada. Acho que o Bolonha foi um caminho neste processo de começar a fragmentar as coisas, aprender um pouco tudo, ter muito mais generalistas e provavelmente menos especialistas, mas precisamos que as empresas também cheguem-se para a frente e começam a investir na formação das suas pessoas a partir do primeiro dia, para, de uma certa forma, perceber. E sabemos que as empresas que têm melhores resultados são aqueles que investem continuamente na formação das suas pessoas, porque eles entendem que esta transição de talento, que é potencial para a realidade, precisa de ajuda e aí precisam trabalhar. Mas eu acho que há um caminho grande a fazer do ponto de vista de trabalharmos em parceria e eu acho que aí eu e a Aurora estamos totalmente alinhados. Sim, eu concordo em absoluto convosco. Acho que a sinergia é uma das coisas que se calhar mais dificulta o progresso e o entendimento comum é aquilo que nos mais pode permitir fazer avanços significativos, seja no desenvolvimento de competências dos alunos, na capacidade para as universidades se desenvolverem e das empresas estarem mais alinhadas com todo este ecossistema. No futuro, naturalmente, e já aqui foi falado na área, por exemplo, da inteligência artificial, todos nós vamos ter que ter competências tecnológicas mais avançadas. O mundo é um mundo digital, muito mais do que era há 10, 20, 30 anos, 40 anos atrás, mas há uma sensação também subjacente a este discurso que é o valor das competências humanas, não é? Onde é que entra a nossa ética, onde é que entra a nossa moral, qual é o peso que ela representa? De que maneira é que vocês se sentem, numa perspectiva mais humanística, que as universidades podem ainda dar um contributo, ou até o ensino secundário ou o ensino no geral, pode dar um contributo significativo para a alavancagem das competências humanas nas pessoas hoje em dia e no futuro? Assim, eu penso que aí é que é, de facto, a chave também deste imbróglio, por assim dizer. Portanto, nós temos uma crescente necessidade tecnológica, mas cada vez o fator humano também é mais importante. Parece paradoxal, mas não é nada paradoxal. O toque humano em todas as profissões, aquelas que vão subsistir, são aquelas em que, de facto, a parte humana não é possível, basicamente, passar para um robô, para um computador, para a inteligência artificial. E todos nós, organizações, indivíduos, universidades, temos que trabalhar na componente humana, temos que ser mais solidários, mais abertos aos outros, trabalhar, como disse o Nadim, com organizações sem fins lucrativos, para perceber também que esta parte da tecnologia traz muita desigualdade e a desigualdade vai exacerbar-se e, portanto, se nós, enquanto seres humanos, não pensarmos nos outros, naqueles que são menos abonados pela sorte, por assim dizer, porque quem está no ensino superior já tem a sua componente de sorte, mas a tecnologia vai agravar essa componente humana e as universidades têm que alertar os nossos jovens para o facto de eles serem privilegiados. E, portanto, nós somos os privilegiados e temos que olhar e temos que pôr a nossa formação ao serviço também da sociedade e, sobretudo, daqueles que são mais fracos. Nadim? Eu concordo completamente. Eu acho que nós temos uma missão que vai além de formar pessoas para emprego. Nós também somos instituições de investigação e de impacto do nosso trabalho na nossa sociedade. E, de facto, precisamos ter muito mais conversas sobre impacto na nossa sociedade, desigualdades, diversidade e uma série de outros temas que têm ressurgido nos últimos anos. E esta geração de estudantes hoje que vão abordar e resolver estes desafios. E, por isso, esta preparação não falamos hoje, mas é fundamental também. Parece-me uma ótima forma também de fecharmos aqui este painel. Aurora, muito obrigado pela tua disponibilidade. Nadim, muito obrigado também pela tua e pelos vossos contributos. Vocês há alguma coisa que queiram adicionar para terminar? Eu agradeço e peço aos nossos jovens que tenham perseverança, força, muita coragem, porque nós precisamos deles. Perfeito. Muito obrigado aos dois. Até breve. Um abraço.